você fazer anotações, ok? Na folha de trás, se você precisa caneta, se não tem caneta, levanta a mão aí, alguém vai providenciar para você. Nós temos caneta aqui. Se você gostaria de escrever, ok? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Tá bom? Apocalipse 5. Todo mundo achou? A nossa palavra hoje é sobre o livro sagrado. O livro sagrado é esse livro, mas é uma outra edição desse livro. Porque esse livro que eu quero falar é uma edição estendida. É uma edição que tem muito mais coisa escrita do que nesse livro aqui. O livro que eu quero falar é um livro que está escrito, inclusive a tua história. Cada dia da tua história está escrito nesse livro. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí o Salmo 139 vai falando. E ele diz assim: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles havia. Então o livro sagrado que eu quero falar é esse livro aqui estendido, uma versão estendida. Dentro dele está a tua história, a história de cada um de nós. Amém? Esse livro sagrado, olha só a nossa introdução que nós fizemos aí. Nós estamos dizendo que a história não é feita de acontecimentos aleatórios e sem controle. Amados, tem muita gente que diz assim: ai, aconteceu isso. Ai, eu tive sorte. Ai, que azar. Ai, que azar. Não, isso foi casualidade. Coincidência. Isso não existe, amados. Isso tudo existiria se não houvesse um Deus. Se Deus é Deus, não existe nada fora do controle dele. Nada fora do controle dele. Então nada do que acontece na história é coincidência. E nada está fora do controle. Tudo está escrito no livro. E esse livro, o livro do Apocalipse, aí nos diz, no capítulo 5, que nós estamos aí abertos. Você está aí no capítulo 5? Abra o seu iPad, iPod, telefone, olha na tela, o boletim, sua Bíblia. Ok, hoje em dia está difícil, né? A gente determinar o que você está usando para ler a Bíblia. Eu mesmo aqui tenho uma versão no meu celular, outra no meu iPad, outra aqui, que eu gosto de ler aqui, de papel. Amém? Então, veja só, o que nós estamos falando é que esse livro está escrito aí: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Sabe quem está dizendo isso aí? É o apóstolo São João, foi ele que escreveu o Apocalipse. E sabe qual é o ambiente no qual ele está fazendo esse relato aí? Vamos colocar isso na perspectiva do que está escrito na Bíblia. O que tem antes e o que tem depois. Antes, o João estava na ilha de Patmos, o apóstolo São João, preso por causa do testemunho de Jesus. Ele foi preso lá na Grécia, na ilha de Patmos, ele estava lá preso. O nosso filho André, que é pastor lá na Grécia, ele fez um curso do Apocalipse lá na ilha de Patmos, na caverna onde o João ficou morando quase que o resto da vida dele depois que foi preso. Isso existe, é história. Está lá, se você quiser ir visitar. Então, o João estava lá preso por causa do testemunho de Jesus. E aí, sabe o que acontece? Ele estava lá e ele tinha todo o tempo do mundo para orar, não tinha nada para fazer. Então ele vivia na oração e ele começou a ter revelação. E um belo dia, pum, ele foi arrebatado. Está escrito no comecinho do Apocalipse. E ele foi para o céu. E agora essa história aqui acontece quando ele está em meio a um culto no céu. E ele foi arrebatado, ele chegou lá e estava acontecendo um culto. E ele entrou no lugar do culto, e o capítulo 4 diz que era como um mar de cristal. Era um negócio puríssimo, o lugar. E ele vai descrevendo o que tinha lá. E aí nós chegamos então no nosso texto. E aí ele descreve que entre todas as coisas que aconteceram lá, aconteceu que ele olhou para o altar, esse lugar tinha um altar, era o trono de Deus, o altar, e ele viu um livro, todo escrito, selado por dentro e por fora. Se você pega um livro como esse, presta atenção aqui, olha aqui, ó. Como é que você sela um livro desse por dentro e por fora? Não tem jeito.
Mas sabe de que tipo de livro que o João conhecia e estava falando? Um rolo. Era assim, ó. Então ele estava falando de um rolo. E um rolo muito comprido. E esse rolo era feito assim com ele. Ora, eles dobravam o rolo por um pau aqui, dobravam o rolo por um selo. Dobravam um pouco mais, selava. Dobrava um pouco mais, selava. Dobrava um pouco mais, selava e selava. E ele estava todo escrito por dentro e por fora, diz o texto. E esse livro estava seguro na mão de Deus. Deus segurava esse livro. E agora veja como é que a história vai aí no texto. Então o João olhou aquele livro e aquele livro chamou a atenção dele. E agora, de repente, alguém faz um desafio. Versículo 2. Ele diz que viu um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E aquele anjo então se levanta e ele diz: Hey, de vocês que estão aí, de toda a terra, de tudo que é lugar que existe, quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo? Note que ele não perguntou quem é poderoso, ele perguntou quem é digno. Dignidade é muito diferente de poder. As pessoas podem ter muito poder, e isso é verdade, vocês conhecem, e não ter dignidade nenhuma. Mas ele perguntou quem é digno de abrir o livro. E aí o João deve ter ficado assim animado. Ai, agora nós vamos conhecer esse livro, o livro vai ser aberto. E ele fica olhando e olhando, e ninguém se manifestava. E diz o texto que não havia ninguém digno de abrir o livro, desatar os selos. Nem no céu, nem sobre a terra. E pior, não havia nem gente digna de olhar para o livro. Entenderam o tamanho do drama? E aí sabe o que aconteceu? Então o João começa a chorar muito, porque ele deveria querer muito saber o que estava escrito nesse livro. E ele começa a chorar, e ele chora porque não havia ninguém. Versículo 4. Digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Daí no 5, alguém se levanta, lá perto do trono de Deus, nas redondezas ali, diz: Ei, João, peraí, para de chorar. E fala com ele. Veja o versículo 5, o que que diz? Todavia um dos anciãos, havia 24 anciãos lá, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E aí o anjo diz: existe um que você não está sabendo, você não discerniu, e ele está bem aqui. Você está chorando porque você não sabe desse um. Esse um é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Sabe quem era esse? Jesus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Leão da tribo de Judá fala da humanidade dele. Ele tinha uma descendência humana. Ele era homem. Raiz da tribo de Davi fala que dele é que saiu todas as outras coisas. Fala da sua divindade. Ele é Deus. Vocês sabiam que Jesus é ao mesmo tempo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Como Deus, ele não pode ser morto. Como Deus, muita coisa que aconteceu não poderia acontecer com ele. Mas como homem, sim. Então ele diz: é o leão da tribo, a raiz da tribo, o leão de Judá. Daí ele começa a prestar atenção, e João diz: opa, tem uma chance. Então ele começa a prestar atenção e ele olha para o trono. Ele põe os seus olhos afitos no trono. E daí o que acontece? Então, diga comigo então. Até agora eu não tinha visto. Mas então eu vi. Então ele vê. Então ele vê. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, estava sempre ali. Mas ele não tinha visto. Infelizmente é assim com muita gente. Jesus está cuidando da vida de tanta gente que nunca consegue vê-lo. Não consegue saber que ele está ali. Não sabe. Então, vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, os 24 anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele deve ter olhado para o cordeiro e deve ter ficado pensando o que é aquilo. E não entendeu nada. Mas sabe quem era o cordeiro? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como tinha sido
não estava mais morto. Tem gente que carrega Jesus aqui na cruz. Gente, a cruz, se ficar só na cruz, a história é terrível. Porque ele não está na cruz, ele ressuscitou. É como tinha sido morto, mas está vivo. Mas está vivo. Amém? Como tinha sido morto. Agora veja, e ele tinha 7 chifres. Eu vou interpretar isso para vocês. Se você lesse a Bíblia, você entenderia. E isso, 7 chifres, fala do poder. Ele tinha todo o poder. João, Mateus, todos os evangelhos dizem, foi-me dado todo o poder. João 28, por exemplo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Ele tinha 7 chifres. Todo o poder. E ele diz também que ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Sabe do que está falando aí? Do Espírito Santo, que veio do Cordeiro. Jesus disse assim, convém que eu morra e vá. Porque se eu não for, João 14, João 16, está escrito por lá. O Consolador, que é o Espírito Santo, não virá. Se eu for, eu envio. E ele foi, e ele enviou. E ele viu então, é como se ele tivesse 7 olhos. De novo, a humanidade, a divindade de Jesus. 7 é como se tivesse 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí ele vê uma ação. Então, esse como cordeiro se levanta e vai. Ele estava de pé, ele sai andando, ele vai até o trono. E o que ele faz? O que diz o texto aí? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Mão direita é a mão do poder, daquele que estava sentado. Então ele se levanta, ele vai e ele pega o livro, que está na mão direita do Pai. E ele pega o livro. E agora o livro está na mão de quem? Na mão de Jesus. Gente, olha aqui para mim. Enquanto esse livro estava na mão direita do Pai, ele não poderia ser lido por ninguém. Ele não poderia ser conhecido por ninguém. Ninguém tinha direito. Mas a partir da hora em que o Cordeiro morreu e ressuscitou, e está lá junto com o Pai, pegou o livro da mão direita, e agora o livro está na mão dele, sabe o que aconteceu? Esse livro se tornou público. Ele pode ser lido. Ele pode ser lido, ele pode ser entendido. Jesus quer revelar o que está escrito nesse livro. E o texto que segue daí para frente, nada mais é do que a revelação do que está no livro. E sabe, essa revelação, o centro dessa revelação, sabe qual é o centro? É o ser humano. Sou eu e você. O centro da revelação. A coisa mais importante da revelação. Sou eu e você. É a minha história e a sua história. E esse livro está escrito. Agora, amados, olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Quando eu chego nesse ponto, às vezes eu fico meio desesperado. Sabe por que eu me desespero? Porque a minha história e a tua história está escrita por quem nos criou. E quem nos criou out of his love. Nos criou por causa do amor dele. Nos criou baseado no amor dele. Por amor. E sabe quando ele pensou em você, pensou em mim? Sabe esse Criador que criou você em mim e a mim, e que escreveu essa história, antes de eu e você existir, escreveu a nossa história. Sabe o que ele queria? Eu falei isso domingo passado, deixa eu repetir de novo, porque isso é muito importante. Imagine o céu, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque isso é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagina então que eles estão conversando, e o Pai diz assim: ai, filho, é tão maravilhoso ter um filho como você. Só teria uma outra coisa melhor do que essa. E o filho pergunta: qual seria, pai? E o pai diz: uma grande família de muitos filhos iguais a você. E aí o filho pensa e ele fala: uau, se nós vamos ter uma grande família de muitos filhos, se o pai quer muitos filhos à minha imagem e semelhança, então é o seguinte, isso significa que eu terei muitos irmãos. Está lá em Hebreus, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos.
é a alegria dele. Eu terei muitos. Então aí o filho diz, vamos lá, pai. Vamos fazer isso. Aí o Espírito Santo diz, olha o que vai acontecer. Porque Deus, Ele viu toda a tua história antes de você nascer. E Ele, quando olha, então, Ele vê que Ele está criando Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, para comerem de uma árvore chamada árvore da vida, que em outras palavras é o próprio Jesus, para receberem a natureza de Deus, se tornarem filhos de Deus, porque Deus não criou Adão e Eva filhos dele. Quando Deus fez o Adão e Eva no jardim, eles eram criaturas de Deus. Hoje em dia tem dois tipos de pessoas. Se a gente pegasse as pessoas, nós dividiríamos em dois grupos. Um grupo de criaturas de Deus, que são aqueles que são verdadeiramente pessoas, pensam como gente, foram criadas por Deus, foram criadas à imagem e semelhança dele. E nós temos um outro grupo que são filhos. E a Bíblia diz, João 1,12, veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Deu-lhes o direito de serem feitos. Isso só pode ser feito se não for. Se você já for. Então, irmãos, aquele ditadinho, todo mundo é filho de Deus, é invenção do diabo. Ele quer que pense que todo mundo é filho de Deus, porque o projeto de Deus é que todo mundo seja filho dele. Mas o projeto do diabo é que todo mundo fique como criatura, ser criado, que não é filho, igual a ele, porque o diabo é um anjo chamado Lúcifer, não é filho. E pior, ele quer seres criados iguais a ele, pecadores. E aí então Deus vê Adão e Eva pecando e diz, mas o pai quer tanto uma família. Ele quis tanto uma família, que ele diz, eles vão fazer toda essa besteira, mas... Aí como o filho é Deus, o filho entende rapidinho, né? Claro, Deus não tem o que não saiba. Ele diz, ai, sobrou para minha cabeça. E o que é que sobrou para a cabeça? O plano do pai é assim, para poder ter filhos, a nossa imagem e semelhança, eles precisam ter poder de decisão. Se eu tirar o poder de decisão deles, sabe o que vai acontecer? Eles não vão poder ser filhos, porque não vão poder ser pessoas. A única característica de uma pessoa, que se você tirar dela, ela deixa de ser pessoa, é a característica da livre decisão. Tire isso e a pessoa vira um robô. Aí o pai diz, mas tem um jeito. E aí o filho entendeu tudo. Você vai lá, vive uma vida perfeita. Paga o preço do pecado de todo mundo. Toma sobre você. Vai na cruz, morre. E ressuscita. E aí de você, eu pego a vida que é em você. E pelo poder do Espírito Santo, eu gero na vida daquelas pessoas que me receberem como Senhor. Que fizeram a decisão, fizeram isso que alguns dos irmãos aqui hoje fizeram aqui na igreja. Receberam Jesus como Senhor. Eu gero a vida. E aí, está escrito lá no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Os quais, está escrito lá, vamos ler, esse versículo é muito importante. Eu quero que você saiba disso, para você não ter dúvidas, ok? Não ser tentado aí por falta de conhecimento. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Levanta a sua mão direita. Diga assim comigo, diga junto. Eu sou co-participante da natureza divina. Você não era assim quando você nasceu da sua mãe. Você se tornou quando você recebeu Jesus. E você foi feito filho de Deus. Veio para que era seu, seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E a Bíblia vai para frente. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de novo.
aquela música que nós cantamos, que nós adoramos. Então esse livro está escrito lá. E aí o cordeiro pega o livro e ele vai abrir o livro. E antes que ele abra o livro, duas coisas acontecem. Duas declarações da dignidade dele. Está escrito no nosso resumo da pregação. A primeira declaração, os 4 seres viventes fazem, que são todos os seres vivos criados por Deus. As árvores, será que as árvores adoram? Leia os salmos, as árvores batem palmas, diz a Bíblia. Mas pastor, a árvore não ouve. Não é. E como é que Jesus mandou aquela árvore secar e ela obedeceu? Lembra da figueira? Jesus disse, seque, ninguém mais vai comer fruto de você. E ela obedeceu. As árvores. Toda criatura. E os 24 anciãos, sabe do que fala? Os do Velho Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Esse é o significado. Então, aí, a primeira razão para a dignidade. E depois, os anjos. Eles dão a segunda razão para a dignidade. E sabe, o cordeiro é digno. Agora presta atenção. Dignidade. O que é dignidade, irmão? Está escrito aí no nosso texto, eu pus algumas definições de dicionários, eu achei 4 dicionários diferentes. Dignidade é respeito por si próprio. Gente, se você é uma pessoa digna, é porque você teve respeito por você próprio. Quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele tinha tanto respeito por ele próprio, por quem ele era, que ele nunca pecou. Ele resistiu ao pecado, ele resistiu ao diabo, ele resistiu fazer coisas que não eram condizentes com quem ele era. Isso é dignidade. Ele é digno. Isso é um dos significados de dignidade. Deixa eu dizer para você. Você é digno por causa de Jesus que é digno. Agora presta atenção. O que é que você vive fazendo? Você é digno e você tem que agir com dignidade. Amém? Dignidade. Qual outra definição? Qualidade daquele ou daquilo que é nobre, que é grande. Ai, Senhor, não olha para mim. Eu não sou ninguém. Eu sou um lixo. Aí Jesus diz, espera. Que lixo é você? Que eu paguei o preço da minha vida por você. Que ninguém é você? Que eu morri e paguei o preço desse tamanho. Você acha que Deus fez bobagem? Quando deu Jesus para morrer, não tinha nada maior do que Deus pudesse fazer. E Ele fez por você. Você acha que Deus se enganou? Dignidade significa você realmente entender quem você é. Ok? Entender a tua identidade. Entender o propósito de Deus para a tua vida. Isso tem a ver com dignidade. Você é nobre. Você é grande. Você é filho. Uma vez eu vi num para-choque, acho que até eu já falei isso aí, mas eu gosto de me lembrar disso. Eu vi num para-choque, estava escrito assim, um adesivo dizendo assim, eu não sou dono do mundo. Eu sou só filho do dono. Eu sou só filho do dono. Eu não sou dono do mundo. Eu sou só herdeiro. Eu sou só filho do dono. Aí isso faz muitos anos que eu li. Nunca mais o esqueci. Sabe por quê? Porque isso está falando de mim. Eu não sou dono do mundo, eu sou seu filho do dono. De todas as coisas, do sistema solar, de tudo. O que ainda nem foi descoberto. Eu sou só filho dele. Se você não entender quem você é, você vai ficar fazendo coisa por aí que não condiz com quem você é. Você tem que entender quem você é. Você tem que entender a honra. Ser nobre, grande. Modo de proceder que se impõe ao respeito público. O teu modo de proceder se impõe. Não estou dizendo, você chega lá e diz assim, Vera, me obedeça aqui. E você se impõe. Não. O teu modo de proceder, o que você faz, impõe você. Você entendeu a diferença? Tem gente que se auto-impõe. A força. Mas dignidade significa um procedimento pelo qual você se impõe. O que acontece quando você entra numa sala cheia de pessoas?
conhecidas tuas? O que eles pensam? O que eles pensam? O que passa na cabeça das pessoas? Isso tudo tem a ver com dignidade, irmãos. Eu estou falando isso porque isso tem a ver com dignidade. Última coisa. Não, a última coisa já falamos não ainda. Procedimento que atrai o respeito dos outros. O teu procedimento atrai o respeito dos outros? Isso é dignidade. Sabe? O cordeiro é digno. É da dignidade que vem o verdadeiro poder. Diga comigo. O verdadeiro poder é consequência da dignidade. Tem gente que tem poder sem dignidade. Que quer exercer poder sem dignidade. É impossível. Mas o livro sagrado descreve a tua história de dignidade. A história que Deus escreveu para você é uma história de dignidade. Sabe por quê? Porque ela foi escrita por alguém que é digno. Uma pessoa digna não escreve qualquer coisa. Não escreve qualquer coisa. Não fala qualquer coisa. Não diz qualquer coisa. Ok? Então, dignidade, não poder. É isso que nós estamos dizendo. Não havia nem no céu, nem na terra, nem ninguém digno. Presta atenção. Aquele que fez a obra por você é ímpar, não tem comparação com o teu Jesus. Você é o que você é por causa de que Jesus é. Diga assim comigo. Não torne isso um chavão, mas pense nisso. Pense com cuidado. Diga assim comigo. Eu sou o que o livro que estava na mão de Deus e que agora está aberto na mão de Jesus diz que eu sou. Eu faço o que esse livro diz que eu faço. Espera aí, irmão. Você já parou para pensar no que você está dizendo? Você faz o que o livro diz que faz? No livro está escrito que você ressuscita mortos. Você chega perto do morto e ressuscita. É ordem. Não é nem escolha tua. Jesus disse, ide. E lá está, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, limpai os leprosos. Você já pensou? Eu sou quem o livro diz que eu sou. Eu faço o que o livro diz que eu devo fazer e posso fazer. Eu posso fazer. Agora, sabe qual que é o problema? É a consciência que você tem que ter de você mesmo. Senão você fica igualzinho ao nosso irmão João, lá na ilha do Apocalipse, aliás, no culto no céu, ele estava arrebatado, chorando. Chorando sem esperança. Irmãos, eu quero dizer que é uma esperança para você. A esperança para você é o que esse livro diz que você é. E diz o que você faz. Não é um chavão. Isso aqui, meus amados, por favor, isso aqui não é um sermãozinho de alta ajuda. Eu não estou interessado em botar você para cima. E ajudar você a se sentir melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui custou preço. O preço do sangue que nós comemoramos hoje na Santa Ceia. Do pão quebrado da vida de Jesus. Os pecados colocados sobre ele. Isso não é um sermão de alta ajuda. Isso é a realidade de quem você é e do que você pode. Então nós temos que parar com o desespero, amados. Temos que parar com o desespero. Todavia alguém digno, não chore, para com o desespero. É o leão da tribo de Judá. O livro está na mão dele, está aberto. Para de desespero. Estou no ponto 2 aí. Ponto 3. Qual é a primeira razão para a dignidade? Isso nós vamos ler, ok? Veja aí no versículo 8. Todo mundo aí no versículo 8? Deixa eu ler a tradução de vocês aqui, porque a minha tradução às vezes é um pouco diferente dessa. Versículo 8. Ao recebê-lo, estamos no 8? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A Bíblia se auto-interpreta. Aquelas taças de ouro e o incenso que tinha dentro, é o que mesmo? Oração. Diga assim, é minha oração. Ei, você já tinha pensado nisso? Que a tua oração está na presença de Deus numa taça de ouro? Com um
incenso. Incenso é aquele cheiro suave que sobe. Você já tinha pensado nisso? Que é lá que Deus guarda a tua oração? Então presta atenção aí no nosso ponto 3. Razão para a primeira dignidade. Primeira razão para a dignidade. Os 4 seres viventes se prostram. A dignidade, quando aparece, ela faz se prostrar. Sabe o que a Bíblia diz sobre você e sobre mim? Está, por exemplo, numa das cartas do Apocalipse. Que aqueles que perseguem você, Deus vai trazê-los e vai fazer se prostrar e reconhecer que Deus amou você. Você é perseguido? Você já foi perseguido? Não tome a tua causa na tua mão. Deixa com Deus. A dignidade que foi atribuída por meio de Jesus a você vai fazer com que os teus inimigos se dobrem e reconheçam. A Bíblia diz, vão se dobrar e reconhecer que eu te amei. Está lá nas cartas do Apocalipse. Aí que estava o pessoal prostrado perante Jesus, os anciãos, os do velho, do novo e toda a criação prostrada. Agora, quais eram os instrumentos para adoração? Eles se prostraram. Primeiro, eles tinham harpas, instrumentos musicais. Cordas. Você tem aí suas cordas vocais para adoração. Você pode cantar. Mas também, se você quiser vir aí, aprender guitarra, aprender bateria, tudo que é sorte de instrumentos para adoração. Música. Isso é de Deus. E havia no céu as harpas para serem tocadas. Agora presta atenção. E as taças cheias da adoração. Da oração tua que está lá, que é a adoração. Então os instrumentos. Sabe qual é o instrumento? A tua oração. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que oração que você fez e que você está pensando assim? Algumas a gente faz e Deus respondeu, a gente nem viu que Deus respondeu. A gente não presta muita atenção. Mas outras Deus não respondeu ainda. E estão lá na taça. A gente pensa assim, ai, Deus não ouviu a minha oração. Irmãos, todas as vezes que você fizer uma oração no nome de Jesus, ainda que seja errada, ela vai ser ouvida. Não estou dizendo vai ser atendida. Estou dizendo vai ser ouvida. Vai ser ouvida. E Deus vai responder. Ou ensinando você, mostrando para você, te dando uma visão clara das coisas. Não há oração jogada ao réu. Sabe aquele negócio assim, ai, estou aqui, uma oração não passou do teto. Não existe isso. Oração de santo que não passa do teto. E quando eu estou falando de santo, eu estou falando de você, santificado pelo sangue de Jesus. Santo. Eu estou falando de você. Temos a ideia errada de que santo é aquele que tem a coroazinha, a auréolazinha. Nada. Santo é aquele que o Jesus morreu, pagou o preço, derramou sangue. Santo quer dizer separado para Deus. Você que recebeu Jesus foi separado para Deus. Então as orações. Tuas orações, não tema, meu irmão, minha irmã. Tuas orações mais cedo ou mais tarde, vai ter a resposta no devido lugar, no devido tempo. Terão a resposta. Terão a resposta. Não interessa quanto demônio se levanta. Não interessa o tipo de demônio que se levanta. A tua oração tem resposta. A Bíblia diz que Daniel, ele entendeu lá umas profecias que estavam escritas no livro de Jeremias. E aí ele então começou a orar. E ele orou. E passou 21 dias orando e jejuando e nada. De repente chega um anjo. E o anjo diz, Daniel, tuas orações foram ouvidas no primeiro dia que você orou. E eu saí para te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, que são demônios, potestades, principados, se levantou contra mim. Rapaz, foi 21 dias de batalha. E aí a coisa não ia para frente, eu não posso demorar para trazer a resposta. Então, eu clamei e veio o Gabriel. Veio o anjo, aliás, o Miguel. Os anjos estavam lá e me ajudaram. E eu tive a vitória e eu estou aqui para fazer você entender. Não tem demônio que segure a resposta da tua oração. Para de pensar que você ora e Deus não responde. Para com esse negócio de vir querer que eu ore por você. Troca 6 por meia dúzia, a minha oração pela tua. Que troca boba. Eu posso orar por você e eu quero. Mas eu posso orar concordando. Porque, sabe, a minha oração não tem 0 de poder mais do que a sua. 0. É 6 por meia dúzia. A sua oração.
Vamos cortar esses costumes bobos que a gente tem na igreja. Ah, irmãos, eu preciso ir lá para o irmão orar comigo. Bom, se você está procurando alguém para concordar e entrar em acordo com você, amém, faça isso e faça logo. Mas se você está indo em alguém porque você acha que Deus vai ouvir a oração dela e não a tua, para com isso em nome de Jesus. Você está envergonhando aquele que é digno. Ele ouve a tua oração. Não, pastor, peraí, pastor. O senhor tem tempo integral, o senhor é pastor, o senhor dedica a sua vida para oração, o senhor fica até as 4 horas da manhã na igreja, o senhor vem de manhã para orar, o senhor ora mais que eu. Gente, você está com a maior bobagem na sua cabeça. Você está pensando que Deus vai responder alguma das orações minhas por mérito que eu tenho. O dia que você pensar que é mérito que recebe a resposta de oração, você está anulando o sacrifício de Jesus. Não tem oração que seja respondida, que não seja por causa da graça, do sacrifício de Jesus, por causa do Cordeiro, que tem um livro aberto na mão, que tem a tua história. E não tem oração que se faça, que não suba e não fique naquela taça de ouro. E tem mais uma coisa, essa taça de ouro é um perigo. Porque aí mais para frente na Bíblia, diz que essa taça foi pega e lançada sobre a terra, e foi um negócio terrível. Porque Deus fez juízo por causa das orações. Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Ou será que Deus está falando só comigo? Vocês entenderam? Você é digno, a tua oração. Vamos para frente aí para a gente poder terminar, né? Então, a primeira razão da dignidade. Agora, como é que é o cântico? Eles começaram a cantar, eles tinham um hino. Gente, obrigado por fazer isso aqui na igreja. Estão cantando a música, segue a música, mas de repente começa a cantar um cântico voluntário. Eu vi hoje acontecendo isso aqui na igreja. Gente, isso está de acordo com o Apocalipse. Era assim que foi lá. O pessoal tinha as orações, eles se debruçaram e de repente as harpazinhas começam a soar e tal. E eles começam a entoar um cântico novo. E sabe o que eles dizem? Digno é o Cordeiro. E eu até conheço um canto que canta isso. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra e a riqueza e a soberania. E aí vai cantando essa letra que os anjos cantaram, que os 4 anciões, 24 anciões e os 4 seres viventes cantaram. Eles começaram a cantar. Primeiro eles cantaram sobre a morte de Jesus. Mas eles não pararam na morte. A morte tinha uma razão. Sabe qual que era a morte? Era a razão, Lilian? Você. Você era a razão da morte. Porque ele foi morto com um objetivo. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que não tem propósito, ele faz para fazer. Deus resolveu fazer, ele é Deus, ele fez. Morreu, veio, Jesus morreu. Tinha um objetivo. Tinha objetivo, tinha propósito. E o propósito era você e era eu. Era a tua história, era a tua identidade. Era você ser feito filho, filha de Deus. Era você ter para você os valores da ressurreição para poder viver a vida de filho e de filha. Era isso. Não era nada menos do que isso. Com o seu sangue, comprou para Deus um povo internacional. Toda língua, toda tribo, toda raça, toda nação. De tudo. Ele comprou. Ok? E essas histórias todas estão escritas. E sabe, não só comprou. Porque não faz nada sem propósito. Comprou para quê? Comprou para quê? Para que comprou? Comprou para quê? Para que comprou? É uma música. E tem gente que não tem resposta para isso. Ok, eu fui comprado. Fui comprado para quê? Para que fui comprado? Não tem resposta, não passa disso a vida. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é o Deus que tem propósito. Veja qual que é o propósito. Foi comprado para constituir para Deus. Diga assim, eu fui constituído. Assim não dá, mais alto. Eu fui constituído para Deus. Você foi constituído, colocado no lugar. Você foi feito para Deus. O quê? Um reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Diga comigo, eu estou aqui para reinar
em nome de Jesus, sobre essa terra. E eu declaro que ao nome de Jesus, todo joelho vai confessar, toda boca vai dizer que Ele é o Senhor. Eu estou aqui para pôr debaixo dos pés de Jesus tudo aquilo que não está submisso, começando pela minha vida. Amém. Glória a Deus. A última coisa será você. Agora a última coisa, os anjos. Segunda razão, o cântico da multidão de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. Sabe o que eles cantavam? Digno. O canto é digno, digno, digno. Eles cantavam digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E agora está lá Jesus, olha aqui para mim, ó. Jesus recebeu poder, honra, força, glória e louvor. E agora ele está lá assim dizendo, eu recebi força, glória, honra e poder. Eu estou aqui no céu, do lado de Deus. Eu tenho honra, força, glória e poder. Como se isso fosse um fim em si mesmo. Como se isso não tivesse outro propósito, a não ser dar para ele glória, honra, força e poder. Mas para quê? Sabe para quê? Por tua causa. Jesus disse assim, por exemplo, com respeito ao poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que ele recebeu por você, por tua causa. Entenderam? Para que você pudesse ter poder. Ele recebeu o que mais? Que diz aí no texto? O que diz aí o canto? Riqueza. Oh, maravilhosa das riquezas de Deus. Gente, e aí a gente está lá. Vocês estão entendendo? Tem uma das cartas que diz assim, vocês pensam que são ricos. Dizem que são ricos, mas são pobres. São pobres, nu. Aí tem outra carta que diz assim, você acha que você é pobre, mas não sabe que é rico. Está lá, as 3 cartas, as 7 cartas do Apocalipse, leiam lá. Você não sabe que é rico. Nele nós temos todas as coisas. Todas as coisas. Ok? Força, sabedoria. Senhor, ai Senhor, eu não tenho sabedoria. Irmão, o que você acha que eu deveria saber? Pergunta para meio mundo e não pergunta para o Senhor. Consulta meio mundo e não consulta o Espírito Santo. Consulta todos os profetas que vêm. Consulta todas as pessoas que oram. Consulta tudo e não consulta Jesus. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Você entendeu? Ele, o canto da dignidade, isso tudo é para você e para você. Amém? Aleluia. Força, honra, glória, louvor. E o canto de todas as criaturas existentes, qual que era? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E todos se prostraram e adoraram. Sabe por quê? Porque ficou claro qual era a identidade daquele povo. Finalmente o João que estava lá entendeu quem ele era. Finalmente ele entendeu. Finalmente ele entendeu Jesus. Amém? Finalmente ele entendeu. Você já entendeu? Você já entendeu Jesus? Olha, em Jesus estão todas as respostas de Deus para você. Em Jesus. A gente tem um jargão que às vezes fala sem pensar. Cristo é a resposta. Nem pensa no que está dizendo. Mas na verdade Ele é a resposta. De verdade. Não de boca. Vamos orar? Eu quero perguntar nessa manhã. Você quer descobrir mais sobre você? Está escrito. É só descobrir. Deus tem chamado eu e você para uma vida de descoberta. Descoberta quem sou eu em Deus.
Descoberta do que eu posso em Deus. Descoberta quais são os propósitos para os quais eu nasci. Descoberta da minha felicidade em Jesus. Sabe, Deus convida você nessa manhã para descobrir. Vamos descobrir? Fique em pé no nome de Jesus. Vamos cantar essa música. Levanta a sua voz, canta. E a glória é digno. Canta isso, solta a tua voz. Já foi cantado esse canto. Canta você. A glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele oramos. A ti, ó Rei Jesus. Coroa, Senhor. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Você gostaria de se prostrar aos pés dele? Pode fazer isso se você quiser. Consagramos todo nosso ser. Amados, vamos encher as taças de Deus com a nossa oração? Vamos fazer oração? Comece a orar agora. Diga: Senhor, eu quero descobrir a minha identidade. Aquilo que está escrito no livro a meu respeito. Comece a orar, irmão. Vai orando, irmã. Levanta a voz. Levanta a voz, levanta a voz. Senhor, eu quero conhecer mais da minha identidade, Senhor. Senhor, o Senhor tem me chamado, Senhor, para exceder, Senhor. Eu quero conhecer mais. Ore, irmão. Ore. Enche a taça do Senhor. A tua oração não fica aqui. Ela vai para a taça de ouro. E ela cheira como incenso na presença de Deus. Ore, comece a orar. Fale. Fale sobre você mesmo. Senhor, eu quero exceder, Senhor. Eu quero ser tudo que o Senhor diz que eu sou. Senhor, eu quero experimentar todas as coisas que o Senhor deixou para mim experimentar, Senhor. Senhor, eu quero fazer todas as obras que a tua palavra diz que foram preparadas de antemão para que eu andasse nelas. Efésios 2:10. Senhor, eu quero fazer essas obras. Senhor, eu coloco a minha vida na tua presença. Senhor, às vezes eu tenho crise de identidade, Senhor. Eu não sei muito bem quem eu sou.
por causa das coisas que me acontecem. Eu não sei muito bem quem eu sou, por causa das lutas. Mas, Senhor, eu coroo o teu nome. Eu coroo a ti, ó Rei Jesus. Eu te coroo, Rei Jesus. Rei da minha vida, Senhor da minha vida, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos prostramos aos teus pés. Consagro. Eu consagro todo o meu ser a ti. Diga eu consagro, outra vez. Eu consagro todo o meu ser a ti. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Celeste, irmã Celeste, faz assim com a mão. Essa senhora simpática aí, tá vendo? Celeste, o seu nome está tudo a ver, viu? Celeste, do céu. A Celeste precisa de 3 pessoas para ajudá-la no almoço de missões no próximo domingo, ok? Amém? Precisamos de uma casa para o próximo culto na sexta-feira. Já temos? Amém? Terça-feira, casa da Juliana. Amém? Sexta-feira. Na próxima terça-feira, a reunião. Não esqueçam. Deus abençoe. Deus abençoe, amados. Tenham um bom dia na presença do Senhor.